Pegaram ele fazendo coisa errada lá no quintal, lá já, e Dubai, né? Imagina, né? O que era coisa errada no quintal? Pô, pegaram ele assediando, mas vou falar desse termo, no quintal, nu, lá, né? O Maradona foi preso, saiu do time lá. E o Cazu foi um jogador assim mais fora do normal, né, que existe no futebol mundial. Pra eles ele é um Pelé lá, né? Ele anda lá, é famoso, todo mundo conhece. Ele é um cara assim... Dos atacantes que eu trabalhei, cara, você é o segundo melhor. Falei, é mesmo, professor? Fiquei lisonjeado com aquilo, de verdade mesmo. Segundo melhor, cara. Eu pensei na minha cabeça, caramba, ele já trabalhou com tanto cara, velho. E eu falei, é mesmo. Daí ele ficou quieto, só esperando eu perguntar. Daí eu, mas quem que é o primeiro professor dele? Ah, todos os outros. Falei, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola. Nesta mesa aqui no estúdio do Bem Paraná, nosso parceiro nesse projeto, a segunda temporada, aqui com o meu amigo Levir Coupe. Professor, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, né? Mas o meu nome também é complicado, hein? Nem você consegue acertar. Eu acertei, Levir Coupe. Você falou Levir o quê? Coupe. Como assim, Coupe? Tá ali, ó, C-U-L-P-I. E olha o Levir. Levir, com R. Levir com R no final? Isso é coisa... Acho que meu pai não gostava de mim, sabe? Ele não queria. Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para um pequenininho lá de Minas, que se chama Levi, em sua homenagem. Ele segue você no Instagram. E quem quiser seguir o Levi no Instagram é Levir_Coupe. Aqui ao meu lado, Silvio Halt, nosso amigo do Bem Paraná, jornalista, um grande entendedor de futebol. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado. Hoje eu tô animado para falar sobre o futebol japonês, que eu acho que é uma fronteira e um mercado fascinante pra gente, desperta fascínio desde que o Zico foi lá, na época que o Rui Ramos era a grande referência do futebol pra gente, né, pros brasileiros, a referência era. E aqui teve o episódio do Cazu, né, no Curitiba, no Mojimirim, que despertou todo aquele, mas o Japão, o japonês jogando futebol, e depois a gente viu toda essa ascensão, né? E vocês vão entender agora por que nós estamos falando. Bom, o Levir tem uma super história no futebol japonês, um multicampeão no futebol japonês, e temos outra fera aqui desse mundo. O nosso convidado de hoje é o Caio. Caio, seja muito bem-vindo. O Caio que jogou no Japão com o Levir Coupe. E hoje vamos aproveitar então o programa para contar um pouco da história do Caio e falar um pouco dessa passagem do Levir pelo Japão. Caio, seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer enorme estar ao lado de vocês e mais ainda ao lado do professor Levir Coupe, que foi uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? E vamos falar um pouco do futebol japonês, onde eu passei 6 anos lá. E para mim é uma honra estar com vocês aqui. Caio, você iniciou tua carreira na base do Paraná e do Atlético, né? Como é que foi isso? Isso, iniciei ali no Paraná Clube, né, naquelas dificuldades ali, e aí quando eu tive idade de júnior, o Atlético fez uma proposta um pouco melhor, para mim não, entre aspas, um pouco, né, muito melhor, mas acabei indo para lá, mas assim, eu tenho uma enorme gratidão pelo Paraná Clube, mas me profissionalizei pelo Atlético Paranaense, né. Não joguei muito, porque eu joguei em máximo ali 6, 7 jogos do Campeonato Brasileiro ali, e depois eu já fui para o Japão. Mas você é um daqueles atletas que, apesar de não ter jogado muito com a camisa do Atlético, rendeu muito dinheiro, né? Porque eu fui ver o site de transferências lá, empréstimo pro Cereza, depois pro Yokohama, depois para vários clubes, assim, sempre entrava ali $200 mil, $350 mil, $400 mil, então o Atlético teve uma rentabilidade boa com você. Isso, ali com o Cerezo já foram 2 empréstimos, né? E nos outros anos eu fui vendido 3 vezes até. Foi vendido uma vez para Coreia, uma vez para Dubai e a outra para a China. Entendi. Professor, e como é que você levou o Caio pro Japão? Foi na sua segunda passagem, né, em 2008? Pois é, a gente não acerta todas, né? Nossa, que isso, né? Olha bem, a gente tem que ter um pouco de sorte também, né? Olha bem, como é que você foi parar? Onde você foi parar, cara? No Japão? Quer dizer, quantas pessoas tiveram essa oportunidade, né? Não, e se eu contar a história como foi, eu estava no Atlético Paranaense e o Antônio Lopes, estava jogando com o Antônio Lopes no profissional. E daí o técnico do Júnior queria que eu descesse para jogar uma final. E eu bati o pé e falei que não ia. Daí o Antônio Lopes falou, então você não joga mais comigo, e me separou. E eu fiquei treinando separado, só que treinando muito firme.
O Tico, que na época já foi auxiliar com o Levir. Tico teve com a gente aqui no último programa. Exato. E é ele que me indicou pro Levir. Daí eu já não sei como é que foram os trâmites de mostrar vídeo, alguma coisa assim, isso eu não lembro. E como é que foi essa chegada lá? Foi muito bom, né? Na verdade eu tava ali treinando, daqui a pouco a gente ia ter um amistoso do pessoal que tava separado, largado, assim, né? E nisso o Tico chega e fala pra mim, ó, você não vai jogar. Eu falei, por quê? Não, deu certo no Japão. Não tinha nem, na minha cabeça, nem passava se ia dar certo ou não, né? Tanto é que eu fui pro Cerezo nem sabendo quanto eu ia ganhar, quanto tempo de contrato, nada. Eu só fui mesmo. Ah, mas valia a pena, sinceramente. Valia a pena, porque só o fato de, assim, como é que eu posso dizer? Em termos de Qualidade de vida. Qualidade de vida, por exemplo. Só o fato de você viajar para o Japão. Hoje são 24 horas de voo. Quer dizer que pouca gente tem condição de ir para o Japão. Não é? Agora você vai ainda para fazer o que você gosta. Sabe? E o pior é que eles acham que a gente é bom. Sabe? Porque eles não jogam nada. A gente chega lá e deita e rola. Então é legal, eles acham que a gente é bom de bola. Ainda tem isso. Eles fazem aquela reverência, sabe? Uma coisa muito... E se você perde o jogo de 5-0, como é que eles te xingam lá? Não, eles não xingam. Eles não xingam, eles pedem desculpa. Porque eles acham que eles que foram os culpados. Como é que pode isso, cara? É uma outra educação completamente diferente. Ô Caio, mas você quando chegou no Cerezo, o Cerezo tinha um time forte, inclusive você era meia. Isso. E os dois meias era Inui e Shinji Kagawa, dois jogadores de seleção brasileira. Exatamente. Seleção japonesa, isso. Não era seleção fácil. japonesa. Isso, na verdade eu cheguei lá e tinha o Germano e o Alê, que são os brasileiros também. E eu cheguei como meio campo, né? Então eu tava treinando lá e eu falava, rapaz, onde que o Levir vai me encaixar aí? Porque esses dois aí não dá pra mim não, cara. Os caras são muito bons mesmo. Eles eram realmente acima da média, assim, né? E o professor teve uma sacada muito grande, talvez pra minha estatura, e ver também, falou, pô, trouxe o Caio, ele não vai jogar, cara, com esses dois aí, vou botar ele de centroavante ali. E ele me botou de centroavante, no primeiro jogo eu fiz 2 gols, ele falou, ó, tu fica quieto aí, não fala que você é mais meia, agora você é atacante, e fiquei. Acho que a gente tem um gol do Caio aí pelo Cerezo, vamos assistir. Tá brincando, cara, que bacana de ver. Isso aí, ó. Primeira passagem lá. Cidade linda. Olha só. Essa foi uma jogada ensaiada que eu fiz pra ele, sabe? Inclusive o goleiro tinha que fazer tocar na bola antes de entrar. Eles estavam indo no Kagawa ali no Germano. O Germano é o volante Santos, Londrina. Isso, Curitiba. Morishima, né? Morishima. Hoje ele é presidente do clube. Olha daí, Morishima. E qual que era a função dele aí? Ele era a despedida dele. Ele era jogador. E agora é o presidente do clube. Era o último ano dele Ele ali. virou presidente do clube, amor. Cadê a camisa? Vamos ver a camisa. Olha como é bonita essa camisa, hein? Agora pensa num cara, gente Não sei fina pra onde que eu também, né? mostro. Aqui. Olha a camisa, que coisa mais linda também. Esse rosa aqui, Jamais. que tem a ver com as cerejeiras lá, né? Isso, exatamente. Que no Japão tem cerejeira. Número 33. Por que número 33? O que tem? Não, cheguei lá e me deram, acho. Te deram. E eu queria saber do Caio, do Levir, como foi esse início de carreira do Shinji Kagawa, que é um jogador emblemático por futebol asiático, né? Não só por futebol japonês. O cara simplesmente chegou no Borussia Dortmund, virou titular, fez grandes campanhas na Liga dos Campeões e foi comprado por um caminhão de dinheiro pelo Manchester United. E o Nui também teve uma grande carreira, jogou na Alemanha, na Espanha. Vocês aprenderam com eles, ensinaram para eles como que foi essa convivência com essas duas figuras, assim? Olha, eu acho que são joias preciosas que a gente encontra no rio. Né? Você vai no rio, você encontra um brilhante negócio, sabe, é uma coisa assim, é difícil de explicar. Foi uma questão de vamos dizer, sorte. É claro, o conhecimento, né, que a gente tem também, né? Mas foi sorte, eles estavam lá, cara. Então isso é só, nós demos a oportunidade para eles, né, jogarem, porque eles realmente, sabe, o olho brilhava assim, sabe? A gente sente que o cara vai jogar futebol, sabe? É uma coisa, foi natural
Não foi nada forçado, assim, Sim. para eles virarem um atleta, virarem isso aqui. Foi tudo uma coisa natural, assim. Então, é uma lembrança muito legal do... Eu estava até comentando ali agora, um pouco ali fora até com o professor, que o professor foi fundamental, na verdade, nessa subida do Shinji, porque o Shinji era um jogador que a gente via que tinha um potencial, carregava a bola, mas ele não era um rapaz de fazer muito gol, né? E isso levam geralmente os brasileiros para fazer o gol, né? E o professor falou, qual que é o teu sonho, Cacau? Ele quer ir para a Europa. Então ele falou, se você quer ir para a Europa, você tem que fazer gol. Não tem outro jeito para você chamar a atenção, porque o resto você tem. E nessa temporada que o professor falou isso para ele, ele fez 26 gols e aí foi vendido pro Borussia Dortmund. Você vê? Você vê? Às vezes é isso, né? O segredo é falar. O segredo é falar bem. Mas tem que acertar, né? Tem que achar o cara certo. E ele realmente fez por merecer, né? Muito, muito. Também muito. era muito legal como pessoa. Muito, também, assim. muito também, né? A gente tinha ali também o próprio Inui, que os dois se deram muito bem, né? Inui. Pra mim tava muito cômodo jogar ali, tava fácil até, na verdade, né? Porque os dois, além de serem muito bons, serviam a gente muito bem. E a gente tinha o próprio Yotiro, que era um que o Levir amava, ele queria acho que até trazer pro Brasil, assim. Mas era mais problemático, assim, ele era um pouco mais vaidoso, né, professor? O Yotiro era uma figuraça, assim. Mas, sabe, é o que chama a atenção. Isso, craque, né? Mas ele era um pouquinho diferente, né? Ele Isso. tinha mais... Personalidade, um pouco mais né? de vaidade, assim. Isso. Ele tinha mais vaidade um pouco. O Levir se acostumou com esse tipo de jogador, assim. Sim. Vários passaram, né? Pela carreira do Levir. Desde da série Galo lá tinha Renato Gaúcho. Depois pegou Ronaldinho Gaúcho. Eu só não acreditei. Fred. Eu não acreditei quando vi que o Renato Gaúcho virou técnico. Não acreditei. E hoje um dos melhores, hein? Eu falei, como é que ele vai cobrar? Como é que ele vai cobrar dos caras o que ele pede, né? Porque ele achava que sabia tudo e que não gostava de ouvir nada, sabe? Como é que foi aquela vez, Levi, nesse time do Série Galo 95, né? Ele disse que não ia treinar, né? Daí o Levi tava dando treino, ele pegou a bicicleta de ergométrica e pôs do lado do campo lá, né? Pra acompanhar o treino. Você acredita nisso, cara? Ele falou que ele não ia treinar, mas aí ele pegou uma bicicleta ergométrica e colocou do lado do campo e começou a pedalar, né? Essa é uma bicicleta médica, né? Sim. Aí eu falei, não. Não, cara. Você tá machucado, você vai pro departamento médico. Vai ficar gozando, ele ficou ainda gozando dos caras que estavam treinando bola, sabe? Tirando sarro. Tirando sarro para ele. Você acredita nisso? Eu falei, não, mas de tirar, você tá louco, cara. Então o Levi enfrentou grandes figuras aí no futebol brasileiro e no futebol japonês. Caio, você ficou 2 temporadas no Cerezo, Isso, né? foi 2008 e 2009. E agora até que você falando dessa época, eu lembro, você falou da minha chegada, eu lembro que o Levir sempre tinha um Mater atrás, né? E daí eu lembro que eu cumprimentei, o Levir me recebeu muito bem, assim. Daí veio o Mater, bom dia dele, só se for pra você, porra. Primeiro contato com ele, assim, ele me deu essa, né? Mas esse é o Mater, né? Que nós conhecemos. E daí ele falou isso, né? Eu falei, cara, quem que é esse cara, cara? Por que ele falou isso? Perguntei pros brasileiros, não, Mater, é assim mesmo. E depois se tornou um grande amigo meu lá, um grande amigo meu mesmo. É o jeitão dele, né? É o jeito dele. Bom, pra você ter uma ideia, né? Pra vocês terem uma ideia, eu sou casado com a irmã do Mater. Mas até hoje não sou um grande amigo dele. Você veja, só pelo fato de eu casar com a irmã dele, imagina o ódio que ele tem de mim, cara. É um negócio assim. Meu Deus. O Caio ficou 2 temporadas, vamos ver o Levi. O Levi fez uma temporada em 1997, depois voltou em 2007 até 2011, mais 4 temporadas. Aí voltou em 12 para 13, mais uma temporada. De 17 para 18 foi pro adversário, pro Gamba Osaka. Não deu muito certo. E aí depois, mesmo aposentado, voltou pro Cerezo em 2021, época de pandemia, né? Pra encerrar de vez a carreira. Mas o curioso nessa época do Gamba Osaka, que quando o Levi saiu de lá, no aeroporto, na hora de vir embora, quem foi se despedir foi a torcida do Cerezo. Vamos mostrar algumas imagens do Levi no Japão, aí do período dele. E aí a gente vai comentando em cima. Aquele ali sou eu? Você no desenho do Paixão, Grande Paixão. Aí, ó. Moral pro Rodolfo. Olha o Rodolfo Mel, cara. Rodolfo Mel, preparador. Grande preparador e grande físico, amigo também. E o Inui aí, ó. Inui. Esse é o ponto de... Era bom esse Pode cara, passar, ele jogava bem.
E esse é o time de 97, ó, a primeira ida do... Ó, o jogador bom mesmo era aquele japonês ali, ó. Gilmar Eles são Rinaldi, todos né? iguais, cara, não tem jeito. Ó, Olha bem. Gilmar Rinaldi e Sérgio Manuel, né? Ah, o Sérgio Manuel. Sérgio Manuel, que depois jogou no Curitiba aqui também. Gilmar Usava Rinaldi. 33 no Curitiba, o Sérgio Manuel. Ó, Grande amigão também. Essa é a primeira passagem. Aí já é mais, E o aí já é presidente, mais adiante, né? Ah, não, ali sou eu. É você. Aí comemorando, ó. Uma vitória num clássico contra o Gamba, 1-0. Olha o Rodolfo ainda. Aí a torcida de Cerezo sempre muito carinhosa com o Levir. Nossa, que bom se fosse assim no Brasil, né? Martinez, ó, que depois jogou no Cruzeiro. Martinez. grande jogador, cara. Nossa, ele Do Palmeiras tinha muita também. categoria, né? Muito, muito Era bom um jogador jogador. clássico, assim, muito bom jogador. Martinez. Aí a homenagem pra esposa, Ah. Dona Marília. Dona Marília com... Aí a despedida do Levi, ó. O Levi tá saindo e o intérprete do Levi, Akira, Nossa, emocionado. Ambos emocionados, né? esse cara- Olha, pensa num cara bacana também. Ele tá lá até hoje. Voltou, Até hoje. voltou pra lá agora o Gandhi. Gandhi-san, esse cara foi muito bacana também. Me ajudou muito, né? Imagina? Pô, aí tá parecendo técnico de beisebol, ó. Não, Estilo. e o Gandhi é o cara mais calmo que eu já conheci na vida. Então, E o desculpa. Mater conseguiu brigar Ali com era o ele. Gandhi, desculpa, eu confundi com aquilo. Ali era o Gandhi, o Gandhi. E o Mater o Mater conseguiu. conseguiu brigar com o Gandhi. Conseguiu né? brigar com o Gandhi? Não, não acredito. Mas olha, acredito porque eu conheço os dois. Ô, louco. Aí eu acho que era uma época da Copa do Imperador, alguma coisa assim. Isso aí eu acho que foi uma coisa que me fizeram que eu É, tava ó. dopado, sabe? Eu não me lembro Tá até dele. parecido com o Didi, viu? É. Olha só. Ó, ó. Que legal. Guerreiro. Aí não, aí já era eu mesmo. Que coisa feia. Cara. Mais uma. Olha só. É, você era feliz no Japão, hein, bebê? Nossa, eu passei um período maravilhoso. Que a única coisa que eu senti mesmo é a dificuldade do idioma. Sim. Putz, sabe, para falar japonês é complicado. Escrever da direita para a esquerda não dá, né? Ah, mas você nem tentou, né? Ah, não. Falando sério, eu nem tentei. Eu me arrependi porque eu não sabia que ia ficar muito tempo assim também. É, você Achava que vê, ia já ficar um são pouco, mas daqui a pouco é. Sei lá, cara. 8 temporadas, velho. Então, fiquei com vergonha. Os brasileiros ficam muito cômodos, às vezes, com o intérprete, né? Pra tudo, né? Você usa, né, também. Né? Imagina. É. E como que é o relacionamento com torcida lá, Caio e Levi? Meu Deus do céu. É a mesma coisa que o relacionamento com a família. Ah, o torcedor chega e na tua frente e ele abaixa a cabeça porque você é o técnico do time dele, sabe? Sim. Então é como se fosse o presidente. Você é que manda. Então ele te agradece, sabe? Não dá para comparar. Porque a educação, né? A educação é completamente diferente também. Sim. E eles dão de chinelo na gente por enquanto, né? Tomara que apareça alguém com a ideia japonesa aí, porque... Você sabe que eu tive no Japão em 2009, né? A convite do Caio Júnior. Daí eu fui pra Kobe. Pô, habilitado. Eu cheguei num domingo, assim, tudo calmo. E fui comprar uma escova de dente, né? Na farmácia. Sozinho, né? Fui me aventurar. A hora que eu fui passar a rua, tava o semáforo pro pedestre vermelho. Só que não tinha movimento nenhum. Tipo, você tá num bairro tranquilo. E eu fui passar e eu vi duas senhoras paradas assim na calçada, né? Daí me deu vergonha, né? Falei, pô, eu vou passar, elas estão paradas, né? Daí fiquei esperando. Elas passaram, a hora que abriu, elas passaram, eu fui junto. Daí quando eu tava em Tóquio, encontrei um outro amigo meu lá. Aí eu comentei com ele, eu falei, pô, até entendo, né? Mas ficar parado naquela situação, já começa a dar um... A gente fica impaciente, né? Daí ele falou assim, mas sabe o que é na cabeça do japonês? Eles imaginam assim, imagina se uma criança vê você passando no vermelho. Ela vai achar que pode. Sabe? Levei uma bofetada, né? Então o Japão é isso. Eu costumo dizer que se todo brasileiro pudesse passar 6 meses, em vez de ir pro exército com 18 anos, passar 6 meses no Japão, dava um jeito nesse país aqui em relação à educação. Por isso, Adriano, eles têm, a população é muito grande e o país é muito pequeno, né? Assim, comparado com o Brasil, pensa bem. Então é muito pequeno. Então eles precisam de organização. E por isso que todo mundo, né, a maioria das pessoas, né, obedece a sinalização, vai passar o sinal do seguro. Olha,
É um negócio absurdo, assim. Isso vem da escola já, né? Muito legal. Vem da escola, exatamente. Meu filho estudou lá, cara, com 4 anos, ele, terça e quinta, ele era obrigado a limpar. Com 4 anos, limpar a escola. Olha bem. E só que daí ele falou pra mim, eu falei, mas vocês limpam? Daí ele falou, pai, daí que os amiguinhos falam? Não vamos sujar, que daí a gente não precisa limpar. Então, 4 anos, cara. É impressionante isso. Agora, Caio, os estádios lá tem toda essa questão de disciplina, respeito, não tem ódio, né? A gente não vê episódio de briga de torcida, não sei se vocês viram alguma coisa negativa lá em relação à torcida, mas tem o lado positivo que a gente tem vibração, tem festa, tem um calor assim em cima do jogador por parte da torcida. Tem, eles são muito carinhosos, cara. Eles são torcedores fanáticos, mas educados, sabendo que um tem que respeitar o outro. Você vai ver um jogo entre Cerezo e Gamba, que são os maiores rivais, entre eles o derby, no caso, eles estão misturados, entendeu? Ali no meio. Não tem esse problema. Você vê até o próprio caso do Levi. O Levi foi pro Gamba, mas o Cerezo ainda ama ele, cara. Você vê como que é. Que loucura. Aqui no Brasil, imagina. Coitado. Eu tenho dó, cara. O Caio, não, tenho arrependimento, né? Caio, depois depois que você passou pelo Cerezo, você jogou também no Yokohama, né? Isso aí, voltei pro Atlético em 2010, né? Daí logo no meio do ano eu já fui pro Yokohama também, daí eles me compraram, o Cerezo só me emprestava, né? E daí o Yokohama me comprou, fiquei lá 3 anos e depois eu fui vendido para Dubai, né? E você tem o olhinho meio puxado, você tem descendência japonesa também? Isso, eu tenho por parte da minha mãe, né? A minha avó nasceu na cidade, no país do Japão, em Kumamoto. E na Segunda Guerra ela teve que vir de navio pro Brasil, né? Então ela chegou aqui também, não sabia falar a língua, ela e meu avô, então vendendo doce, foram criando os filhos e aí a gente cresceu, né? Minha mãe nasceu, também não falava muito português, mas daí já desde pequena no Brasil. Casou com o meu pai, que é brasileiro, e a gente tomou nacionalidade brasileira. Mas eu também, eu podia pegar o passaporte japonês, se eu ficasse lá 5 anos direto, jogando. E depois do Yokohama, aí você rodou? Daí sim, daí do Yokohama eu fui pro Al Wasl de Dubai, até cheguei lá, o treinador era o Maradona. Daí ele que me contratou. Então fui na casa dele e tal, conversei com ele e tudo. Daí só que na semana que eu tava com ele, treinando uma semana já, ele já foi mandado embora, né? Puxa. Pegaram ele fazendo coisa errada lá no quintal, lá já, e Dubai, né? Imagina, né? O que era coisa errada no quintal? Porra, pegaram ele assediando, mas vou falar desse termo, no quintal, nu, lá, né? O Maradona foi preso, saiu do time lá. Em Dubai. Em Dubai, cara. Mas isso é 2012, né? Mas se fosse no Brasil, ele seria expulso só por ser argentino. E daí nisso eu joguei ali, fiquei ali em Dubai e logo depois eu recebi um convite para jogar no Jeonbuk Hyundai, que é o melhor time da Coreia, assim, né, disparado. É de uma montadora, né? Isso, da Hyundai. De Hyundai, isso. Exato. E daí fiquei ali também mais 2 anos. Depois dele joguei no Suwon Samsung, que é um outro time também da Samsung. Muito bom também. Então são 2 países ali que se enfrentam muito, né, na Copa da Ásia ali, e a gente vê um futebol totalmente diferente, onde o japonês é muita correria e técnico, e onde o coreano é muita força física. É impressionante a força física, tanto é que o japonês fica um pouco receoso de jogar contra os coreanos, assim, até. Nas tuas andanças por lá, eu vi que você jogou com o Kazu Miura, o Kazu que jogou no Curitiba em 89, campeão paranaense. E o Kazu tá jogando até hoje, tá na 2ª divisão de Portugal, acho que no Moreirense, com 50 e... Enfim, ele é um recordista, ele tem um recorde aí de longevidade. Eu queria saber de vocês o que vocês tiram desse exemplo da convivência com o Kazu. Que personagem é esse, que ser é esse? Porque é bizarro, né? Um cara como esse, com essa histórico de futebolístico que ele tem, né? O Kazu, eu joguei com ele 3 anos, né? E era impressionante, porque ele já estava com uma idade avançada, então ele não entrava, às vezes ele entrava 15, 20 minutos no jogo. Mas às vezes a gente chegava assim do jogo, umas 9 horas da noite, louco para ir embora, né? Para ir para casa, que a gente ficou 2 dias fora, então... E a gente, quando eu tava indo embora, cara, ele tava na academia fazendo exercício. Impressionante, assim. Então você vê que o cara chegou num lugar porque tem um porquê, né? Eu acho que dá para dizer que o Kazu foi um jogador assim mais fora do normal, né, que existe no futebol mundial. Impressionante assim, né? Verdade. Mas ele gostava, adorava de jogar futebol também. Então... pra eles ele é um Pelé lá, né? Ele anda lá, é famoso, todo mundo conhece. Ele é um cara assim. E quem é que vai se comparar com ele, né?
não vai aparecer mais, eu acho. Muito. Daqui a pouco tá chegando nos 60 e tá jogando aí. Eu acho que ele quer chegar nos 60, pelo que eu ouvi falar lá. Mas é uma figura também, uma pessoa querida, humilde, trabalhador, por mais que não entre nos jogos, está treinando sempre muito firme. A condição física dele é melhor que as nossas até, assim, você vê estruturalmente muscular, assim, é impressionante. Tem massagista, tem nutricionista, tem tudo para ele ainda. Impressionante. Amigos, e o grande nome, né, como o Silvio citou aqui no começo, que fez o futebol japonês, ajudou muito, né, na construção do futebol japonês, é o Zico, né? Zico, quando fala do Zico, todos os japoneses gostam, né? Todos. Que coisa engraçada. Ele caiu num lugar assim onde ele fica venerado, assim, sabe? O pessoal adora ele lá. Tem estátua lá, né? Não, mas... E nós aqui no Brasil metemos o pau porque ele era do Flamengo, porque ele era do Perdeu o pênalti na Copa perdeu de o pênalti, não sei o 86. quê. Olha, vou te contar, cara, sabe? Talvez ele é um gentleman. O Caio, você voltou agora, recente, no CVS, foi homenageado lá, né? Isso, faz um mês mais ou menos que eu voltei, eu e o Germano, né, que a gente abriu uma empresa agora de gestão de carreira de atletas, e aí a gente ligou pro clube e falou, a gente tá indo visitar vocês, cara, aí eles pediram pra gente entrar no campo, foi muito bacana, assim, sabe? Nossa. A bandeira, que bonita. E é do Village People, né? Go West do Village People, a versão da torcida japonesa. Nenhum palavrão, nenhum. Verdade. Só elogio, isso sim. Você vê, depois de 15 anos, né? Que bacana, você vê um né, carinho cara? assim. Pô, sensacional. Que bacana, cara. E qual que é o Isso aí foco? não tem preço, né? Exato. Sim. Não tem preço. Qual que é o foco da empresa de vocês gerenciar? Transferência de jogador? Ou você falou gerenciamento de carreira, também cuidar da cabeça do jogador? Digo, por exemplo, Jerry Maguire, né? Sim, O filme que fez, sim. mudou um pouco. O que a gente está tentando implantar na nossa empresa é o que mais eu senti falta dentro da carreira do jogador, né? Tanto quando ele está na categoria de base, no profissional, e ele já pensar no pós, porque esse pós é muito difícil, né? Porque você tem que se preparar para o seu pós. Às vezes com 20, 29 anos, 28 anos, 29 anos, não é tarde, não é muito cedo para você pensar no seu pós. Se você parar para pensar, se você quer ser treinador todos os anos, você ir tirando a sua licença, quando você parar, você já vai estar pronto para o mercado, você não vai perder mais 4, 5 anos, né? E junto com isso a gente também disponibilizar a parte de questão da parte financeira de investimentos, porque eu como atleta não tinha uma sabedoria disso, né? Com 24, 25 anos eu ainda achava que o bom era deixar na poupança ali, sabe? Sim. E depois que eu descobri, então isso é uma coisa que a gente quer fornecer na nossa empresa também para o atleta, né? Eu acho que isso é muito importante, porque muitos não estão sabendo às vezes lidar com o dinheiro. E você pode transformar o dinheiro, multiplicar, você não pode deixar só ganhar aquilo que você ganhou ali como salário, né? Tá, mas olha, estou feliz da vida por saber que você está assumindo esse compromisso. Sim. Porque é um compromisso, porque na verdade a maioria dos jogadores tem essa dificuldade de administrar a parte financeira, eles não sabem o que fazer exatamente. Muitos estão Então, quebrados hoje por falta de... Claro, é uma Exato. pena isso aí, sabe? É uma pena. Porque quando a gente fala de gestão de carreira, eu penso que você vai cuidar da carreira do atleta. Se eu tiver um atleta cuidando da carreira dele inteira e quando ele parar e daqui uns 6 anos eu ver que ele perdeu todo o dinheiro, eu vou falar, porra, minha gestão não foi boa. Porque eu tenho a obrigação de ensinar ele o caminho certo, né? Porque eu já passei por essa experiência. Então é o que mais a gente tenta implantar nos nossos atletas, são isso. Para que ele pense já, quando começar a ganhar o dinheiro, no que investir, nem que seja pouco, mas no que investir, numa previdência, até porque a gente não tem, né, uma poupança, a gente não tem uma aposentadoria no caso, e também para ele pensar no que ele já vai fazer, porque depois que você para, é muito difícil. Você parece que parou uma vida e vai começar outra. Às vezes você não sabe o que fazer, né, professor? Nossa. E como que é o nome da empresa, Caio? É GK Esportes Agência, né? Então fica G de Germano, K de Caio, Esportes Agência. Vocês estão no Instagram, quem quiser. Isso. A gente já começou já ali a movimentar algumas coisas. Já tem alguns meninos lá que estão trabalhando. Isso, tem alguns meninos. A gente faz 4 meses que a gente startou, né? A nossa empresa. Então a gente está tentando abrir mais o nosso mercado no Japão, realmente porque quando a gente passou muito tempo lá, a gente já consegue identificar os atletas que têm o perfil de lá, né? Nossa, isso é muito bom, cara. Quer dizer, é bom para todo mundo, né? Mas assim, o problema é quem é que vai te procurar? Né? Quem é que vai te procurar para você também ter trabalho? Você tem que
Tem que ter negócio, né, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Sim. Então é isso, mas é o cara certo, né? Ele sabe como é que funciona, então, e sabe o que fazer também. Então isso eu acho sempre. Eu fiquei com dó também, porque o meu pai era motorista de táxi, mas ele obrigou os 4 filhos a se formarem. Os 4 filhos têm curso superior. Então, e eu tenho curso superior de educação física, porque eles me ajudou muito já no futebol, já saí como técnico, entende? Então, são algumas dicas assim, Você diria que seu pai se sairia como um excelente agente de carreira, né? Nossa, imagina. Ô Caio, mas um pouco antes de você começar, né, nesse teu trabalho de agente, teve ali o final da carreira, né? Você estava contando que você teve o sonho de jogar no Paraná Clube, que era o time onde você começou, né? Isso, eu comecei ali e a partir do momento que eu recebi um convite do Atlético Paranaense em 2005 para ir integrar os juniores, o meu coração ficou um pouco apertado. Eu dizia que eu gostava muito do Paraná, tinha um carinho muito grande, mas a parte financeira pesava um pouco, né? Porque até então eu tinha que ajudar em casa também. E eu acabei indo para o Atlético, mas nunca esqueci aquela carinho e aquela gratidão que eu tenho pelo Paraná Clube. Então, nesses últimos 2022, ainda 2021 para 2022, ainda eu tinha mais um ano de contrato com o time de Dubai, mas eu resolvi que agora era hora de não pensar na parte financeira e sim no coração, realizar o sonho, né? E então eu quis decidir para o Paraná Clube, né? Então falei, vou me aposentar, vai ser meu último ano, me preparei para isso, com a minha cabeça, estava tranquila, sabendo que seria meu último ano. Mas daí eu tive a infelicidade, tive o azar, no caso ali, de realmente numa pré-temporada sofrer uma fratura no tornozelo que antecipou, né, essa parada nos gramados aí. Foi o pior momento da tua carreira? Acredito que sim. Teve na época até do Cerezo, que eu tava jogando com o Levir lá, que eu fiz um gol e o rapaz depois me deu um carrinho e eu quebrei o tornozelo também. Tive que voltar até pro Atlético Paranaense, que eu tinha contrato. Foi no mesmo tornozelo ou não? Mesmo tornozelo, né? E só que não precisou de cirurgia, dessa vez em 2022 precisou da cirurgia. Então a gente teve que antecipar um pouco assim, mas acreditando que sempre tem um porquê, né? Parando antes, eu dei o próximo passo da minha vida mais rápido também. E o melhor momento, qual que você define na tua carreira? Eu tive um momento muito feliz, que nem eu fui campeão coreano, né? Em 2014, mas não é porque o Levir tá aqui, mas o momento mais feliz da minha vida foi 2009, na época do Cerezo Osaka. Legal. Impressionante. Eu até costumo dizer que o professor salvou minha carreira dizendo que colocou eu de atacante ali. Eu realmente me adaptei muito bem e os meus contratos na Ásia foi porque eu estava de atacante realmente, né? Como o professor falou, é uma posição muito difícil, mas é uma posição muito boa. Às vezes você não está fazendo nada no jogo, mas faz um gol ali e te salva, né? Parece que você foi o melhor da partida ali, né? Tanto é que o professor, essa história é engraçada, que estava reunido ele tinha costume de fazer essas trairagens. Tava ele, Martinez e Thiago Martinelli conversando, ele, Caio, cara, dos atacantes que eu trabalhei, cara, você é o segundo melhor. Falei, é mesmo, professor? Fiquei lisonjeado com aquilo, de verdade mesmo. Segundo melhor, cara. Eu pensei na minha cabeça, caramba, ele já trabalhou com tanto cara, velho. E eu falei, é mesmo? Daí ele ficou quieto, só esperando eu perguntar. Daí mas quem que é o primeiro professor dele? Ah, todos os outros. Puta que pariu, cara. Aquilo eu fiquei com uma vergonha na frente dos caras, e os caras tirando sarro de mim, cara. De brincadeira, cara. Ah, caramba. Mas, professor... Ele tinha uma mania também na apresentação, cara. Na apresentação ele, toda vez, ele falava um pouco, no primeiro dia que eu cheguei, falava um pouco, daí ele... Caio, agora você vem aqui falar uma palavrinha com o japonês. Daí eu olhei, cara, te juro, todo mundo com chinelo na mão. Daí eu falei, ué, por que esse cara tá com a chinelo na mão? Daí eu fui lá na frente, não, Caio, fala aí uma palavra. A hora que eu comecei a falar, cara, mas voou chinelo de tudo lado. Eu só me protegia, assim, ó. Era tudo armado, só que os brasileiros... E os brasileiros não contavam, porque eles queriam participar também. Eles se ferraram, queriam ver você se ferrar também, né? Mas você tá com o chinelo também, depois quando chegaram outros. Depois eu taquei chinelo também. Essa eu desconhecia, mas isso não é invenção tua, isso era coisa dos japoneses mesmo. Nossa, não, olha aqui, ó, o que é a vida, né, cara? Você está num grupo de trabalho, o grupo de trabalho ninguém se cumprimenta, ninguém fala, chega, parte no horário, sabe? Mas assim, um grupo de trabalho, vai tomar um cafezinho, bater um papo, tem a resenha, tem as piadas, assim, né? Isso que te dá força para você trabalhar, claro. Né? Te deixa feliz, cara. O cara tem que aprender a ser feliz também. Sim. Às vezes o cara ir trabalhar, só ficar puto, cara, não tem graça. Não tem graça nenhuma.
Então eu sempre gostei disso, cara. De reunir o grupo assim pra brincar, deixar o grupo alegre, assim, sabe? E os japoneses gostam disso, né? Não, eles adoram uma brincadeira, porque assim. eles adoram porque eles não são muito... normalmente isso não acontece. Eles são muito sérios. Eles são muito sérios, sabe? Então sempre eles têm que aprender e aquela coisa séria e tal. Então quando eles ficam felizes assim, eles se soltam. Até o próprio rachão, né, professor? Eles não estão acostumados a fazer o técnico japonês. Daí o professor colocava o rachão, eles adoravam, entendeu? O Zico batia nessa tecla quando... Eu não lembro se foi quando ele foi como jogador ou quando ele virou técnico da seleção japonesa, que eu lembro da declaração dele que ele dizia que faltava malícia para os jogadores japoneses. Não sei se ele estava falando de dentro de campo ou de fora de campo também, das questões do ambiente, né? Como é que vocês viram isso no estágio? Porque vocês já foram no estágio mais avançado do futebol no japonês. O Zico pegou a coisa bruta lá, o diamante bruto, digamos assim, e você já pegou. Não, o Zico tem total razão, né? Sabe por quê? Os jogadores brasileiros, né, pouquíssimos estudavam. Mas vai jogar futebol, eles são muito melhores do que os japoneses. Sabe, porque eles conseguem pensar no imaginário, sabe assim? O japonês não. O japonês é 2 mais 2 são 4, 1 mais 1, 2, sabe? Eles fazem o que eles aprendem. Eles não têm assim uma liberdade que o brasileiro tem assim de sair cantando por aí, às vezes o cara vira cantor, sabe? Cada um tem uma coisa, mas eles não, eles são mais ou menos assim treinados a falar o que eles aprenderam, sabe? Não por conta própria assim. Por isso a importância de um treinador brasileiro. Exato. Que vai lá, como você fez com o Shinji Kagawa, de provocar ele. Deixa, vai embora, dribla, vai pra cima, vai embora. Faz a jogada, dá um chapéu num, dá outra caneta no outro. Sabe, então é uma coisa assim que eles... Mas eu vou dar um drible aqui, mas por quê que eu vou dar o drible? Sim. Sabe por quê? Sabe, é uma coisa engraçada. Eles são muito honestos, cara. Daí você tem que mostrar, o professor pegava o vídeo e falava, você tem que driblar aqui por causa disso. Se você driblar, você vai abrir uma situação assim, você tem que mostrar no vídeo pra eles, entendeu? Aí eles conseguem, bacana. Tá aí, professor Leverkup é o segundo brasileiro que mais dirigiu equipes no Japão, em número de jogos, né? Só perde pro Nelsinho Batista, né? Que tem... É verdade isso? Eu não sabia. O Nelsinho Batista tem pelo menos mais 5 temporadas a mais que você. Eu não sabia disso, cara. Mas entre os brasileiros você é o segundo que mais dirigiu. O Nelsinho foi muito legal, ele é muito querido lá também. O Felipão foi muito técnico lá, com o Dunga de jogador. Era Dilson Batista na zaga, Dunga de volante e Totó Esquilate de centroavante no Júbilo Iwata. Olha, cara. Imagina, você teve Gary Lineker, o Rummenigge, se eu não me engano, terminou a carreira no Japão. Teve essa época de grandes treinadores, grandes jogadores lá, né? Foi impressionante. O Iniesta, né? Iniesta tá, não sei se está ainda no Viseu Kobe, mas saiu agora, mas estava agora nos últimos anos. Professor, mas com esse seu conhecimento do futebol japonês, essa homenagem que a gente fez hoje, agradecendo aqui a presença do Caio, agradecer a presença do Silvio, do professor Levir. Nossa. E deixe no ar aí o seu convite para que nossos queridos espectadores do podcast acompanhe o programa. Então, olha, um programa com o Caio, né? Como eu falei aqui, né? Eu estou muito feliz também de poder falar de futebol, né? Começa a passar um filme. É um negócio bacana, assim. E a gente espera, né, contar com o apoio de todo mundo aí de casa. Então, e você, Adriano? Você que é o responsável para dar continuidade desse programa. Eu não tenho nada com isso. Silvio Raut Filho, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, cara, foi bem legal esse bate-papo com o Levir, com o Caio. Eu sempre quis conhecer mais da carreira do Caio, porque a gente na época não era tão fácil de conseguir, né, imagens e informações sobre no auge, né, do Caio, que foi lá no Japão, né, que ele surgiu muito cedo aqui no Atlético, a gente pouco viu, né, tinha uma expectativa grande, né, eu me lembro da torcida do Atlético, tá surgindo camisa 10 aí na base e tal. E é uma pena que a gente não pôde ver de perto, entendeu? Eu queria ver ano passado, né? Torci muito, o Paraná, quando o Paraná contratou o Caio, eu falei, essa temporada vai ser legal, Paraná. E não foi legal. Não foi. Nem pro Caio, nem pro Paraná, né? Uma pena. Mas foi muito legal o bate-papo aqui, acho que foi sensacional. Silvio, me alcance aí um burro com sorte pro professor Levi autografar aqui pro Caio. Caio com K. Quem diria, né? Por que Caio com K? Professor, 2 burros com sorte aqui. Caio com K, eu vou conversar com...
O teu pai precisava conversar com o meu, viu? Da onde que... Meu irmão mais velho, o nome dele é Lodércio. Aí vem o outro irmão que não está mais conosco, Lodair. Aí a minha irmã é Leodete e Levir. Quem é que já ouviu esses nomes? Nunca. Só eles mesmo. E nossos espectadores, porque a gente teve aqui Lodércio e a Leodete. Eu caio com K. Caio com K. E esse é o livro... Podia ser Leovir, então. Leovir, ia ficar melhor ainda. E esse é o livro Um Burro com Sorte. Quem quiser adquirir, manda um direct pra gente lá no Instagram do Leovir. E lembrando que toda a arrecadação, desde que foi lançada em 2013, ela é dirigida para o Hospital Pequeno Príncipe. Isso é legal, né, cara? Legal. Até porque tem um grande trabalho. Você escrever, eu fui com o maior prazer, né? Contar essas histórias, essas piadas, essas brincadeiras, fui com o maior prazer. Aí... Eu vou vender dinheiro para ganhar dinheiro de vendedor de livro. Contando história, não dá? Contando história, não, né? Então, vai direto para quem precisa. Exatamente. Nossa, isso é um grande trabalho lá feito pelo Zé Álvaro, pelo Rodrigo Barbi, do Hospital Pequeno Príncipe. E destacando que essa capa bonita aqui foi feita pelo Paixão. Grande cartunista, chargista amigo nosso. Que dia é hoje, Adriano? Hoje é dia 3 de agosto. 3 de agosto. 3. Lembrando que hoje é a gravação, né? O programa vai ao ar daqui 2 semanas. Ó, vou escrever 3 de agosto 2023. Caio, muito obrigado por sua participação. Um grande sucesso para você nessa nova empreitada como gerenciando carreiras, né? Muito obrigado por sua participação. O prazer foi todo meu. É muito legal poder passar para algumas pessoas ou para várias pessoas o quanto o futebol japonês tem evoluído e o quanto o professor Levir fez parte e faz parte disso. Valeu, obrigado espectadores, acompanhem o canal do Levir, toda semana um vídeo novo do podcast e agradecendo mais uma vez aqui a parceria com o Bem Paraná, agradecendo a Luísa, agradecendo o Franklin aqui dos estúdios que estão sempre dando essa força aqui pra gente atrás das câmeras e até a próxima, um grande abraço.